Fala galera, tudo certo? Mais um vídeo aqui. Vamos fazer a análise dos jogos do domingo, né? Como a gente fez do sábado, a gente vai complementar a rodada do brasileiro com o domingo. E também o nosso jogo, nossa seleção, né? A seleção brasileira aí enfrenta o Panamá. Hoje às 18h30, se não me engano, lá no Maracanã. Vamos fazer uma análise aqui do jogo. É óbvio, a gente vai falar da necessidade que o Brasil tem de apresentar um bom futebol e jogar bem nesse último jogo, né? O último preparativo no Brasil contra para a Copa do Mundo, né? Comentar um pouquinho também sobre como é que foram os jogos de sábado. A gente conseguiu dar uma acertada ali na conversa que a gente teve nas previsões. E falar um pouquinho da final da Champions, né? Um joguinho meio chato, por causa daquele gol cedo do Arsenal. Fez o jogo virar retranca, o jogo inteiro praticamente com uma dominação completa do Paris Saint-Germain durante todo o jogo, faltando muito o Arsenal no ataque. E que acabou com um fatídico pênalti errado pelo Gabriel Magalhães, né? Óbvio que acredito que o pênalti que o Eze, né? O Eze perdeu teve mais peito, né? Um cara que foi comprado a preço de ouro pelo Arsenal, meio-campista atacante, ele deveria fazer um gol de pênalti, né? Deixar para o zagueiro bater o quinto pênalti necessitando do gol é algo ruim. Mas vamos falar disso aí um pouquinho, falar um pouquinho dos jogos de sábado do Campeonato Brasileiro e também da nossa seleção. Pedir novamente aí pra vocês se inscreverem, deixar o like. Tamo aí nesse caminho. Vamos chegar até a Copa do Mundo, ter vários vídeos aí comigo e com os meninos também. Falou? A gente vai começar a nossa análise aqui falando um pouquinho dos jogos da Série A, né? Primeiro a gente teve, não por essa ordem, mas primeiro a gente teve o jogo do Santos, né? Dominância do Santos contra o Vitória. Mesmo que isso não se reflita em estatísticas, né? Acredito que o Vitória ele teve mais chutes, bem mais chutes, mas o Santos ele não sofreu tantos riscos quanto parece descritos aqui nas estatísticas. O Santos foi muito letal, né? Teve quatro chutes no gol, fez três gols. Teve, depois do Gabigol ter sido expulso, né? Fez o gol, foi expulso porque pegou nas partes íntimas, foi expulso. E aí o Santos virou um jogo de ataque contra defesa, né? Isso aqui tá inflado, né? Principalmente por causa desse final de jogo. Então, assim, o Vitória já atacou bem, o Brasão fez um ótimo jogo, defendendo bastante assim, as defesas. Com certeza essa é uma das boas notas aqui que o Santos teve. A defesa com o Lucas Veríssimo cresceu muito, mas principalmente a gente tem que Miguelito fez uma excelente partida, substituindo ali o Rolaiser, né? E o Gabigol, ele mostrou que ele tem o faro de gol mesmo, né? Cometeu um erro, foi expulso, tudo, mas conseguiu fazer o gol que deixou um resultado tranquilo para ele ser expulso, digamos assim. Aqui o Vitória a gente teve o René como principal arma do Vitória, quase fez um golaço de bicicleta de fora da área no final do jogo, mas vem muito bem o René, menino novo assim, quase foi pro Corinthians antes de ir pro Vitória. Vitória já está no processo de compra dele. Mas enfim, faltou um pouco de qualidade para o Vitória conseguir competir melhor com o Santos mesmo com um a mais. Ficou muito dependente de ficar jogando bola na área, Marinho não entrou bem, o Oswaldo não entrou bem. E aí a gente teve esse resultado aqui final para o Santos. Santos subindo para a 15ª colocação, o Vitória ficando na 12ª colocação. Mas as estatísticas não mentem, né? O Santos ainda sofre bastante para conseguir dominar jogos. E isso uma hora pode dar errado. Ao invés de pegar um time mais fraco de jogadores, digamos assim, com uma qualidade inferior como os da Vitória, pode ir e ganhar. Mas quando pegar os jogadores de uma melhor qualidade, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense também, querendo ou não estar aqui em terceiro, ou de outros times, pode sofrer bastante por causa de deixar o adversário jogar bastante, né? Passando aqui para o próximo jogo, nós temos Bahia, como eu disse anteriormente, ontem vinha muito pressionado por causa dos resultados ruins, né? Se não me engano, era dos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e uma vitória só. Dominou o jogo, principalmente depois da expulsão idiota do Neto, né? Ficou 8 segundos com a bola na mão, ficou bem mais, né? Mas aí o juiz deu escanteio. E quando foi bater o escanteio, foi reclamar, xingou o juiz, foi expulso, né? Primeiro tempo, no primeiro tempo. Conseguiu abrir o placar, né? Um golaço do menino do Huguinho, do Botafogo, um golaço, assim, se você não viu, veja. Um gol muito bonito mesmo. Mas depois que teve um jogador a mais, o Bahia ele conseguiu melhorar um pouco, principalmente depois das alterações que o Rogério Ceni ele realizou aqui. Vou até mostrar quais foram no intervalo, né? Essa é do Caio Alexandre
a entrada do Everton Ribeiro e a entrada do Everaldo no lugar do Eric Pulga. E aqui tem o principal divisor de águas do jogo, né? Um gol entregado pelo Raul. Não achei culpa tanto do Ferrarese, ok? Não se deve recuar a bola para um goleiro na direção do gol, mas a falha principal foi do Raul. E aí depois um abafo do que o Bahia fez e foi felicitado por um gol do David Duarte no final, né? David Duarte cria aqui do Goiás, nosso time, mas que conseguiu fazer o gol no finalzinho, conseguiu dar o triunfo pro Bahia, né? Enfim, vamos passar aqui pro próximo jogo. Vou deixar esses dois aqui para comentar por último, então. Atlético Paranaense, mais um gol do Viveiros, um jogo muito amarrado, marcado por um absurdo da arbitragem, né, que lateral, marcou impedimento na cobrança lateral sem sentido algum, bem no começo do jogo, contra o Mirassol, né, a favor do Atlético Paranaense. Kevin Viveiros marca mais uma vez. Esse cara aqui é absurdo, não vai terminar o ano no Atlético, mais uma vez eu acredito que não termine. Faz muito gol mesmo. Talvez não vá para nenhum time brasileiro por causa da quantidade de jogos, mas talvez um estrangeiro venha e pegue. O time do Mirassol, novamente falta qualidade. Pode ter um bom planejamento de jogadores, assim, de time, mas não consegue espelhar o que foi ano passado, principalmente por causa da falta de qualidade. E vai sofrer bastante para sair dessa 18ª colocação. Não que a tabela mostre uma dificuldade tão grande, ok, se o Vasco ganhar aqui amanhã já fica uma distância maior, 4 pontos da zona, mas não é uma dificuldade tão grande, 2 vitórias sai, mas não acredito que consiga. Vem uma sequência até ok, mas vai sofrer bastante para conseguir sair. Flamengo e Curitiba, muito bom o time do Flamengo, não tem o que questionar, né? Mandou no jogo, tudo. O time ficou muito condicionado depois da expulsão do Pedro Rocha ainda no primeiro tempo. E aí, foi assim, não tenho o que dizer muito do jogo. Teve a lesão do Léo Ortiz também, né? Samuel Lino que vem muito bem com o Leonardo Jardim. E o Pedro, artilheiro do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Absurdo o que joga de futebol o Pedro. Talvez deveria ter tido uma chance maior na seleção, mas não teve, infelizmente, né? Mas não acredito que ele também esteja no nível de Endrick ou talvez bata de frente com o Igor Thiago, mas um cara que faz 18 gols na Premier League, se não me engano, por aí, não dá pra deixar de fora, né? Enfim, time do Curitiba também falta qualidade nele, né, para brigar de frente com o Flamengo da vida, mas também ficou muito condicionado a ter um jogador expulso, né? Então, fica muito difícil conseguir competir, ainda mais com um a menos em pleno Maracanã. E por fim o jogo assim do Grêmio e do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem nesse jogo aqui, tomou um gol no começo do jogo. Numa falha ali, o Gabriel Mack conseguiu fazer o gol, depois uma tirada em cima da linha do Bidon, um chute do Carlos Vinícius. Mas um time que melhorou muito em relação ao jogo que foi contra o Platense. Dominou completamente o Grêmio. Poderia ter feito mais gols do que fez. André, finalmente, falei ontem que ele vinha mal depois da negociação com o Milan ter dado errado. Deu a resposta, fez 2 gols hoje. O Yuri Alberto deu 3 assistências. Caio César entrando muito bem, como eu falei ontem, entrando muito bem nos jogos. Vez de titular, fez gol também. Jogou muito bem. Mateuzinho muito abaixo. Foi bater uma falta, a bola foi na lua. Foi cruzar a bola foi na lua. Hugo Souza recuperou, fez 2 boas defesas ali em sequência no segundo tempo. Acho que estava 2-1 ainda pro Corinthians. Mas o Grêmio falta muita qualidade defensiva. Wagner Leonardo abaixo, Vieri abaixo. Esse jogadorzinho aqui, o Paulo, se eu não me engano também, Paulo Gabriel, eu acho que é abaixo. Pedro Gabriel, acho que veio abaixo também nesse jogo. Marcos Rocha também é abaixo, mas já vem abaixo há algum tempo. Thiago Beltrame fez um dos primeiros jogos dele, né, com a camisa do Grêmio, foi expulso. Achei injusta a expulsão. Não achei que o Bidu ia conseguir fazer o gol caso ele não tivesse sofrido a falta, que eu também não achei nem que foi muita falta, não achei que foi certa a expulsão dele. Mas enfim, permitiu pelo menos a estreia aqui do Menegão, Gabriel Menegão, fez uma boa defesa na falta batida pelo Galo. Enfim, o Corinthians conseguiu jogar muito bem esse jogo, dominou completamente as ações do jogo, dominou as estatísticas, dá pra ver aqui também as estatísticas sendo dominadas pelo Corinthians, pós de bola, finalizações, muito mais. Enfim, jogou muito melhor mesmo. Parecia outro time em comparação ao que foi contra a Platense. E o Grêmio tem que ficar esperto. O Corinthians ganha bastante na arena do Grêmio contra o Grêmio, com times piores, com times melhores, mas continua ganhando. O Corinthians deu um salto, tá aqui em nono, óbvio, pode ser ultrapassado por todo mundo aqui. Óbvio que tem jogos um contra o outro, então não vai ultrapassar todo mundo, mas pode baixar um pouquinho, mas já tem uma leve saída, né?
3 vitórias aí em 5 jogos. Então já tá dando uma melhorada pro Corinthians. Continuando aqui as análises dos jogos de ontem, uma análise rapidinha aqui do que foi a final da Copa Libertadores? Não, da UEFA Champions League. PSG ganhando aqui do Arsenal de forma tranquila. Não, não foi. Foi difícil, muito. A defesa do Arsenal é uma das melhores do mundo, se não a melhor. Mas uma dominância completa, uma posse de bola absurda para uma final. Espelhando o que foi a outra final que o Arsenal participou em 2006, se não me engano, perdendo para o Barcelona. Uma baixa posse de bola, uma dominação do outro time. Mas uma dominação que não levou a gol, né? Apenas um gol durante o tempo regulamentar na prorrogação, tendo que ser decidido nos pênaltis. O futebol venceu aqui, né, gente? Aqui não tem muito o que explicar. O futebol venceu. Nem que seja um futebol não tão bem jogado pelo PSG como jogou em outros momentos, mas o futebol que o Arsenal apresentou, cera, tudo, não é o que a gente tem que torcer para ser o futebol, né? Uma retranca lascada o jogo inteiro, sem conseguir criar nada. É bom o jogo aqui do Marquinhos, ok, teve a falha no primeiro gol ali, mas teve a falha, ficou marcado, vai ficar marcado pela falha, né? Mas, ok, um bom jogo, Pacho muito bem, como sempre, Nuno Mendes bem, Hakimi bem, Neves Vitinha bem, Fabiano Ruiz bem. Desiré fraco, fraco, jogou nada, jogou mal demais. Dembélé fez o gol de pênalti, mas também bem vagabundo. Kvaratskhelia, aquela lesão na perna feia dele também, né? Mas sofreu pênalti, tudo, não jogou tão bem, igual vinha jogando, mas ok, sofreu pênalti. Kai Havertz bem no jogo, jogou bem o jogo, fez o primeiro gol lá no toque do Trossard, né? Que jogou bem também. Mas o Havertz gosta de jogo grande, né? Gosta de fazer gol. Fez gol na outra final de Champions pelo Chelsea, fez gol no final do Mundial contra o Palmeiras. E agora fez mais um gol, mas infelizmente não levou o título, né? Odegaard sumido. Ruim demais o Odegaard no jogo. Saka pior ainda. Lewis Kelly bem no jogo. Conseguiu dar um mínimo de equilíbrio para esse meio de campo do Arsenal conseguir sair de vez em quando para frente. Se tivesse sido com o Zubimendi desde o início, teria sido um deus no taco do jogo inteiro. Rice, ok, não achei grandes coisas, mas jogou bem até. Gabriel Magalhães é absurdo, foi o melhor da partida até perder o pênalti. Então, assim, João Neves, né? O Vitinho ganhou o prêmio de melhor do jogo. O melhor do jogo foi o Gabriel Magalhães, mas o título não veio pro Arsenal, então não tem como você dar um prêmio pra um cara que perdeu, né? O Mosquera jogou bem, anulou bem, porque Kvaratskhelia. Saliba ok. Raya bem assim, mas horrível nos pênaltis. Bizarro que esse cara faz nos pênaltis. Teve o pênalti lá, o do Beraldo. Não sei se foi do Beraldo. Nossa, ele saiu 2 dias antes. Ele passou aqui em casa, tanto que ele foi longe. Então, assim, Davi Raya, fraco demais nos pênaltis. Eze, piada. Timber, mais ou menos. Gyökeres não teve muita. Madueke, piada. Esse é piada normalmente. Zubimendi, Barcola perdeu 2 gols feitos, feitos, feitos. Barcola perdeu gol demais. Isso aqui é um absurdo que o Barcola jogou. Beraldo entrou bem. Bom jogador. Beraldo está sendo recriado no meio de campo, né? E Martinelli. Martinelli é aquilo. O lateral esquerdo, muito bom. Se virar um lateral esquerdo, bom na vida. Mas como meio atacante, um atacante você precisa dele, não dá pra contar com o Martinelli, não. Bem fraquinho, pelo menos bateu o pênalti bem, né? Mas bem fraquinho. Poderíamos ter aqui, né? Uma entrada do Gabriel Jesus, botar o Kepa pra pegar pênalti. Mas enfim, merecida a vitória do PSG, desse carinha aqui. Merecido mesmo. Teve a final do jogo aqui o Marquinhos indo lá abraçar o Gabriel Magalhães, né? Bonito. Capitão da seleção brasileira Marquinhos. Mas, infelizmente, fica marcado Gabriel Magalhães por esse erro. Sendo que foi o melhor da partida e provavelmente o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né? Continuando aqui, fazendo o que a gente fez ontem, analisando aqui os jogos de hoje. Hoje, às 11 da manhã, a gente vai ter um Inter e Bragantino, um confronto bem equilibrado. Caso do Inter, Inter vem aqui com provavelmente essa escalação: Antony, Vitor Gabriel, Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Matheus Bahia, Vidiagra, Bruno Henrique, Alex, Alejandro Carboneiro e Vitinho. Inter tá sem bons jogadores aqui, né? Tá sem o Bernabé machucado. E com o Luiz vai perder bastante do time, né? O Bernabé tava jogando muito bem, mesma coisa do Juba ali no Bahia. Sem o Bernabé o time vai sofrer para conseguir fazer alguma coisa. Não que o Bragantino seja um risco muito grande. Óbvio que é um bom time, bem treinado pelo Wagner Mancini. Tem algumas peças boas, o Alex, que é um bom zagueiro que já passou por aqui. Juninho capixaba muito bem. O Rodriguinho vem bem também, ele é de São Paulo. Mosqueiro, o Herrera e o
Alejandro Pita aqui também, muito bom jogador. Assim, acredito que vai ser um jogo que talvez o fator casa interfira bastante para o Inter conseguir a vitória. Eu acredito num 2-1, talvez para o Inter conseguir fazer essa vitória contra o Bragantino. Na verdade, o mano é do Bragantino. Tava falando errado, o mano é do Bragantino. Mas o time do Inter ele é melhor do que o time do Bragantino. E é bem, acredito que, melhor treinado pelo Paulo Pesolano. Eu gosto do treinador Paulo Pesolano, acho ele um bom treinador e acredito que ele vai conseguir fazer o Inter ganhar esse jogo. Mas tudo pode acontecer. Os jogos contra o Bragantino são os jogos mais viajados que existem, né? O Bragantino vai fazer um 3-0 aqui contra o Inter, tomar 2 gols, ficar um 3-2. Pode tomar 3 do Inter, fazer um gol, ficar 3-1 pro Inter. Então, assim, pudesse apostar aí, acho que seria uma vitória do Inter nos 2-1, ou talvez a vitória do Bragantino nos 2-1, mas acredito mais na vitória do Inter por 2-1 nesse quesito. Aqui a gente vai passar, só excluir aqui o jogo do Vasco da Gama, nosso time aí do pequenino Castor. Vasco da Gama deve vir com Léo Jardim, PH ou Tietê ou Pumita, aqui que estão PH e Pumita recuperando lesão, né? Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, muito bom lateral. Thiago Mendes, querido Goiás, é nosso mais um. Cauã Barros, Rojas, DVD, Adson e o Spinelli aqui, que também é cansado esse Spinelli aqui, hein? Ô jogadorzinho meia boca. Mas o Vasco se dá bem com jogadores meia boca, né? O Verratti não era o primor técnico, fez muito gol pelo Vasco. Rojas é um bom armador. DVD que fica devendo, né? Sem Andrés Gomes convocado. Fica devendo um pouquinho, talvez entre o Nuno Moreira, mas não é grandes coisas também. Meio de campo do Vasco é um meio de campo bom, equilibrado até. A defesa, que às vezes é um pipoca um pouco, mas talvez com a volta aqui do PH e do Pumita ele já melhore bastante, um pouquinho. Bastante, um pouquinho não faz sentido, né? Mas já melhora bastante a defesa. Já o Galo vai vir aqui com o Vitor Hugo, sem Júnior Alonso, né? Que já falou sua saída, tá? Com a seleção já falou que vai sair da Liga Americana. Renan Lodge, bom, lateral Natanael que vem bem, Everson, dispensa comentários. Juan Trossoldi aqui bem, mais ou menos, Maicon que não viajou, Pérez titular, Vitor Hugo e Alexander, Coelho, Bernard que vem bem esse ano, e o Cassier aqui na frente. Então, assim, um jogo que vai ser bom também para a gente ver um equilíbrio entre os dois times, porque eu não vejo um time muito superior ao outro, uma dominação tão grande. Talvez o mando do Vasco o ajude a ter mais vantagem, ainda mais porque o Atlético Mineiro muitas vezes ele falha, né, em momentos necessários. Ainda não conseguiu engrenar com o Eduardo Domingues, o Barba, né? Então, assim, não vem bem, vem de uma derrota, né? Mas o Vasco vem de duas. Então, assim, não dá pra gente cravar que vai ser uma vitória do Vasco tão facilmente. Mas ainda assim eu acredito numa vitória do Vasco. Acho que o Renato ele foi muito xingado ali no último jogo contra o Bragantino, né, que tomou 3-0 em casa. Mas talvez ele consiga arrumar a casa para esse jogo. Tem que arrumar, senão ele vai provavelmente pedir demissão no vestiário, né? A gente fala que o Vasco tem uma boa zaga, tem uma boa defesa, tudo. Tomou 3 gols também. No outro jogo tomou 4 do Inter, né? Mas com o Cuiabano ali sem o Saldívia, principalmente sem o Saldívia aqui na defesa, já ajuda bastante. E aí pega o Atlético Mineiro também, que não é grandes coisas no campeonato. Perdeu pro Corinthians no último jogo que teve no Campeonato Brasileiro. Tá em 13º, o Vasco tá em 17º. Não é grandes coisas. Então acredito que o Vasco vai fazer valer o fator casa e vai conseguir a vitória nesse jogo aqui. Acredito que por uns 2-0, 3-1. Eu acho que o Vasco tem muita capacidade de conseguir fazer gols, principalmente se entrar com o Cuiabano aqui. Mas tem que cuidar para não tomar muitos gols do Atlético Mineiro também, visto que tomou bastante nos últimos jogos. Passando aqui pro time do Palmeiras contra a Chapecoense, memorável, os dois são às 4 da tarde de amanhã. Palmeiras vem em reserva, Lomba, Kelvin, Fux, Murilo brasileiro. Murilo, Arthur, Marlon Freitas, Lucas Evangelista. Esse aqui é o Eric Bagé, que tá Eric Machado aqui nesse aplicativo. Felipe Anderson, Alan, bom jogador. E o Luigi Henry. Chapecoense vem com
Anderson, Everton, Bruno Leonardo, Paulo, Bruno Pacheco, Fel Cavalheira, Camilo, Jean Carlos, já jogou no Goiás, nossa também. Marcinho, já jogou no Goiás também. Bolasie e o Enio, esse aqui é craque, ainda mais na aposta. Então, assim, Palmeiras fator casa, né, tem muita importância. E também que é um time melhor do que o time da Chapecoense. Mas vem com muitas reservas. Então, assim, Alan tem capacidade de mudar o jogo, Felipe Anderson tem também. Mas vem com o time reserva. Ainda acredito que consiga ganhar da Chapecoense. Não acho que vai ser fácil ganhar dessa Chapecoense. Ainda mais devido ao desespero que eles estão por estarem na última colocação. Demitir o treinador, né? Trocar o treinador, vai assumir o Lacerda, mas ainda não é ele que vai treinar o time. Demitir o Fábio Matias, né? Tinha saído da Portuguesa. Então, assim, acredito que o Palmeiras ganhe. Provavelmente, talvez, se tiver condições, o Paulinho entra no lugar ali do Eric Pajé. Mas acredito que o Palmeiras ganha. Não vai ser fácil como se estivesse com o time titular, mas vai ganhar, hein? Eu acredito também. Acho que uns 3-0 pro Palmeiras aqui. Porque quando faz um, tipo, vai tentar atacar um pouquinho, depois vai conseguir fazer mais dois, né? E é o que eu acho que vai acontecer mais ou menos nesse jogo. Passando aqui para os jogos das 8 horas, 8h30, Cruzeiro e Fluminense. Bom jogo na casa do Cruzeiro. A gente tem aqui o time do Cruzeiro: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, craque, Christian, Sinesterre e Caio Jorge. Muito forte o time do Cruzeiro, terceiro melhor elenco assim, fácil do Campeonato Brasileiro. Mas o terceiro colocado hoje é o Atlético Paranaense, que ganhou hoje, mas é o Fluminense o quarto. Então, nós temos aqui Fábio, Milan, Gemes, queria não, né, mas bom jogador, jogou no Vila. Guga, Guilherme Arana, Martinelli, muito bom jogador, o retorno dele é importante para o Fluminense. Bernal, Savarino, Serna, Soteldo e o John Kennedy. Um confronto muito equilibrado, mas que o elenco do Cruzeiro a gente vê que ele é melhor. A ver se as ideias vão ser captadas pelos jogadores do Arthur Jorge, que também é um ótimo treinador. O Fluminense ele vem um pouco mais pressionado por causa de resultados ruins durante o campeonato, ok, ganhou do São Paulo, mas não vem tão bem das pernas assim no Campeonato Brasileiro. Tanto que Vitória não conseguiu ganhar, perdeu para o Inter, ganhou da Chapecoense assim, no jogo sofrido, tomou o gol do Enio, né, que conseguiu ganhar. E o Cruzeiro ele também tem as suas rameladas, né, mas vem bem, ganhou Bahia, empatou com o Palmeiras, empatou com o Boca, ganhou da Chapecoense, deu uma cacetada agora no Barcelona de Guayaquil. Então, assim, acredito que o Cruzeiro ganhe esse jogo aqui, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil. Talvez um 2-1 pro Cruzeiro, um 3-2 pro Cruzeiro. Tô achando que vai ser muitos gols nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Cruzeiro é muito bom. Com o Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, muitas opções de ataque aqui. Muitas opções criativas para a gente conseguir, para o Cruzeiro conseguir criar mais. A ver se o Fluminense vai conseguir atacar também. Se o Fluminense não conseguir atacar, vai ser uns 2-0 seco do Cruzeiro. Mas eu acredito que tem a capacidade de conseguir atacar sim e vai conseguir fazer gol no Cruzeiro também. Também tem uma defesa muito boa, né? Muito boa, em nomes é boa, né? Em nomes, o Jonathan Jesus e o Bruno e o Fabrício Bruno são bons zagueiros, são bons laterais e o Otávio é um bom goleiro. Mas não vem bem na defesa, né? Passando aqui pro último jogo, Remo e São Paulo, casa do Remo, jogo chato de fazer. Provavelmente vai estar invertido aqui, né? Zé Wellison Pikachu, invertidinho. Ivan é aquele, hein? Ivan é aquele que foi pro Corinthians, que era da Ponte Preta, foi pro Inter, foi pro Zenit, na troca pelo Yuri Alberto. Porra nenhuma, não virou nada, né? Então, tá aí no Remo, entra no lugar do Marcelo Rangel machucado. Marcelinho, Marlon, Chamba, Mike, Vitor Bueno, José Ellison, Patrick, Pikachu, Poveda, jogou no Vila. Esse aqui jogou no Goiás, ó, Patrick. E o Aleph Manga, que também jogou no Goiás. Talvez não jogue o Aleph Manga por causa de uma lesão na clavícula. Assim, tete a tete, o time de São Paulo é melhor, né? A gente vê o São Paulo no 4-2-4, que isso, Dorival. Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Tolói, Enzo Dias. Mais ou menos Enzo Dias, hein? Barulho que o diga. Marcos Antônio, Danielzinho, Ferreirinha, Cagliari, André Silva e o Arthur. Então, assim, um bom time do São Paulo, né? No papel. Vamos ver se vai conseguir apresentar isso contra o Remo lá. Terreno, como eu disse, hostil para jogar.
Remo vem de uma boa remontada aí no campeonato, perdeu para o Atlético Paranaense no último jogo em casa, mas tinha ganhado de Chape fora, Palmeiras fora, tinha empatado com o Remo em casa, com o Remo, tinha empatado com o Palmeiras em casa. Então assim, um time chato de você enfrentar em casa, principalmente o time do Remo. Mas vai sentir falta, eu acredito, da velocidade do Jajá, né, que foi expulso também por pegar nas partes íntimas no último jogo. E talvez do Marcelo Rangel no gol. Vamos ver o que o Ivan vai estar fazendo, se o Ivan vai estar bem para conseguir ir bem nesse jogo, né? Acredito que talvez uma vitória do Remo, não quero dizer isso, mas talvez o Remo ganhe de São Paulo, que o time de São Paulo às vezes ele deixa um pouco a desejar, talvez com o Dorival mude isso, mas vai ser difícil. Talvez um 2-2, um 1-1, mas uma vitória para cada um dos lados não seria surpreendente. É um confronto equilibrado, principalmente por causa do fator casa. Se você olhar os elencos, o elenco de São Paulo é melhor que o do Remo, mas o fator casa ajuda muito o Remo. Então, assim, sua torcida apoia o tempo todo, é uma torcida maravilhosa, a torcida do Remo. Então, acredito que o São Paulo vai ter bastante dificuldade para jogar lá no Pará. Passando por fim aqui, vamos falar da nossa seleção, né? O Canário brasileiro. Vamos jogar amanhã contra o Panamá. Aqui não tem escalação do Panamá não, filho. Aqui a gente vai só da seleção brasileira. Panamá não importa não. Alisson no gol. Aí aqui já começa a sacanagem, né, da defesa, mas estamos sem Marquinhos e sem o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães e Marquinhos, no caso, né? Alexandro, Léo Pereira, Bremer, e Wesley, lateral, Casemiro Guimarães, Vinícius, Cunha, Luiz Henrique e Rafinha. Provavelmente o time que jogue um pouco mais assim, né? Com triangulações aqui entre Rafinha vindo para cá, talvez um pouco mais disso aqui, eu suspeito que talvez possa ser feito um pouquinho disso, usando uns artifícios do Rafinha no meio-campo, como foi usado com o Barcelona durante toda a campanha europeia. E aqui a válvula de escape do Brasil, né? Luiz Henrique aqui é a válvula de escape o tempo todo do Brasil. O Ancelotti falou que vai trocar o time inteiro, né? Então provavelmente aqui nós temos Ederson, aqui vai entrar o Danilo, ou Ibanhas, né? Provavelmente, não sei o que o Ancelotti pensa, mas provavelmente deve ser o Ibanhas, deve ser o Danilo. Ibanhas aqui, talvez ele mantenha os dos zagueiros, né? Porque vai estar sem. Aqui vai entrar o Douglas Santos. Paquetá, provavelmente nessa aqui, ou nessa daqui do ataque, mas eu acho que vai ser nessa daqui, Fabinho nessa. Endrick, nosso Endrick vai estar aí. Ou o Igor Thiago, né? Jogando o Endrick pra cá, mas provavelmente aqui vai ser o Ryan, né? Então aqui provavelmente vamos ter Ryan, Endrick, Igor Thiago, quem sabe, né? Quem que vai estar aqui? Martinelli não tá, né? Não sei o que o Ancelotão vai querer fazer aí com o Vinícius Júnior. Talvez vai mudar isso aqui, né? Fazer o 4-3-3 e fazer outra forma. Às vezes eu tô esquecendo, provavelmente tô esquecendo de algum jogador aqui que seria pro lugar do Vinícius Júnior. Mas é isso, né? Falou que vai mudar o time inteiro. Vamos ver o que o nosso Ancelotti vai querer fazer amanhã. Provavelmente vai. Pode entrar o Danilo também, é verdade, né? Nós temos o Danilo no meio de campo. Talvez ele faça um time com o Danilo, Paquetá e o Fabinho aqui no meio de campo. Paquetá um pouco mais ofensivo. E mantenha um dos atacantes, né? A ver o que ele vai querer fazer amanhã. Então tá sem Martinelli amanhã, né? Que seria esse substituto do Vinícius Júnior aqui. Mas vamos ver o que o Ancelotti vai querer fazer para o Brasil amanhã. Amanhã é um jogo o Brasil dominar. O Brasil não pode ter outro resultado amanhã que não seja um 4-0, 3-0, um 5-0. Panamá vai estar na Copa, ok. Panamá não é bobo, ok. Não existe mais bobo no futebol. Mas o Panamá é fraco. Perto do Brasil é fraco. Tem que tomar uma surra do Brasil em pleno Maracanã. Então, assim, o mínimo que a gente espera do Brasil é uma vitória acachapante, né? Enfim, eu acho que é isso, mais ou menos, que a gente tinha para conversar hoje aqui no vídeo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo. Vão ter muitos vídeos aí a partir desses dias aí para a Copa do Mundo. Segunda-feira lá vem mais um vídeo provavelmente meu, ou de mais algum dos meninos analisando como é que foi a rodada aqui e como é que foi o jogo da seleção. E é isso, gente. Muito obrigado aí por mais um vídeo. Inscreva-se aí no canal, curta o vídeo e até a próxima. Tamo junto.